E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como o que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Versículo 12. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? Quantos podem dar glória a Deus por esse texto bíblico? Quantos estão desejosos por ouvir a palavra de Deus essa noite? Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, eu quero falar esta noite sobre o Espírito Santo e a dinâmica do Pentecoste. O Espírito Santo e a dinâmica do Pentecoste. Queridos irmãos, todos os grupos e todas as gerações têm o desafio de perpetuar a sua tradição, de preservar a sua tradição. Nós, especialmente como cristãos e pentecostais, nós temos o desafio de preservar o significado da nossa fé. Muito embora o projeto de muitos crentes, de muitos servos de Deus, esteja apenas no campo da estética e distante, muitas vezes, da sua fé, mas há um desafio que pesa sobre nós, é de preservarmos o significado da nossa fé e também de transmitirmos o significado da nossa fé às gerações posteriores. É nesse sentido que Lucas escreve a sua obra. Lucas tem uma obra em 2 volumes, como nós sabemos. O Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. São 2 livros distintos, de gêneros literários distintos, mas porém um é continuidade do outro. Então, no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, Lucas narra aquilo que Jesus fez e ensinou, como ele mesmo diz aqui em Atos capítulo 1. No Evangelho, ou melhor, no livro de Atos, Lucas irá falar daquilo que Jesus fez por meio dos apóstolos. O nome de Jesus sendo glorificado e o Espírito Santo de Deus sendo derramado. No capítulo 1, Lucas já diz da seguinte forma: ele diz que escreve, ele diz: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca das coisas que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Teófilo era um nobre romano de grande destaque e era um novo convertido, era um novo na fé. Então, Lucas enxerga em Teófilo uma pessoa capaz de preservar esse registro e de transmitir esse registro à igreja. Teófilo é como se fosse o patrono daquilo que Lucas escreveu. Então a preocupação de Lucas é em preservar a história. A história de um povo pode ser preservada através da tradição oral, mas a história de um povo também pode ser preservada através daquilo que se escreve. Então Lucas, com este interesse, escreve diretamente a Teófilo e também à igreja. Mas veja bem, no capítulo 1, Lucas trata de 3 assuntos. Ele apresenta a promessa que Jesus fez, mas depois ele mostra o momento da ascensão de Jesus ao céu. Logo após isso, vem então a escolha de Matias. No capítulo 2, há o registro do derramamento do Espírito no dia de Pentecostes. Então veja, em todo o livro de Lucas,
nós percebemos uma dinâmica, porque o Pentecostes é dinâmico. Nós percebemos um movimento. É muito interessante você ler o livro de Lucas e captar isso, ler o livro de Atos e captar isso. Mas veja, a descida do Espírito Santo cumpre-se no dia de Pentecostes. É interessante porque a palavra Pentecostes é uma palavra grega. A palavra é grega, mas a festa é dos judeus. A palavra é grega, mas quem faz a festa são os hebreus. Então, os judeus ou hebreus, como quer que vocês queiram colocar, escolheram essa palavra, os hebreus de fala grega, escolheram essa palavra para descrever uma das principais festividades do mundo judeu, a festa de Pentecostes. A palavra Pentecostes significa 50º, como você deve saber. Faz uma alusão aos 50 dias que se passam entre a Páscoa e o dia de Pentecostes. Então, essa festa, além de ser chamada de festa de Pentecostes, também é chamada de festa das semanas, fazendo uma alusão das semanas que se passam entre a Páscoa e o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes é um dia especial na vida de todo judeu. Quando você lê o capítulo 2, você percebe que ali tem gente de diversas partes do Império Romano. Então, naquele dia, Jerusalém recebia caravanas de diversos locais e diversos lugares do Império Romano. As caravanas vinham, e claro, os judeus, eles têm uma liturgia diferente da nossa. Eles comemoram, eles cultuam com danças, com palmas, com tambores e com muita alegria. As caravanas vêm trazendo tambores, elas vêm ao som das palmas, elas vêm trazendo cestos com frutos especiais que são dedicados a Deus. Quando entram em Jerusalém, elas são recebidas também por uma multidão que está em Jerusalém. Cada caravana que chega é um momento de grande efusão de alegria. E essa é a festa do Pentecostes. Eles comemoram essa festa, celebrando a Deus pelos primeiros frutos da colheita. Mas o que eu chamo a sua atenção, exclusivamente para a leitura que nós fizemos aqui essa noite, é que há algo interessante. É que enquanto há uma multidão comemorando mais um evento, mais uma atividade no calendário religioso de Israel, quando há uma multidão celebrando mais um ato litúrgico dentro de um cenáculo, dentro de um local fechado, há um grupo com uma outra celebração, com uma outra expectativa. Lá fora, a experiência religiosa, apesar da alegria, mas lá fora há uma experiência religiosa. Apesar do sentido profundo que há na festa de Pentecostes para o judeu, mas lá fora há uma expectativa religiosa, há um rito religioso, mas dentro do cenáculo há uma experiência profunda com o Espírito Santo. Dentro do cenáculo há um grupo que recebeu uma promessa do Pai. Há um grupo que está ali para buscar a Deus. Há um grupo que está ali para receber algo especial. Meus irmãos, isso fala ao nosso coração, e os mestres aqui, eu não sei se é uma alegoria, vocês vão me dizer, mas me permitam a alegoria ou a aplicação. Mas uma coisa é certa, nós estamos esta noite em uma festividade. Agora, a minha pergunta a você é: você está aqui para viver uma experiência religiosa ou você está aqui para viver a experiência com o Espírito Santo? Você está aqui para celebrar mais um ano de aniversário desta igreja? Você está aqui para mais uma festa, para mais um momento como esse, em que cada um de nós quer se apresentar da melhor forma, e não há nada de errado nisso, mas você está aqui mesmo só para um ato religioso, ou você veio aqui esta noite para receber algo especial do céu? Quem está entendendo esta palavra aqui? Quem está compreendendo esta palavra?
Qual é a tua expectativa? Qual é o teu anseio? Qual é o teu desejo? Eles estavam no cenáculo, esperando uma promessa. Mas naquele dia surge uma pergunta que ela é chave nesse texto. Essa pergunta ecoa até aos nossos dias. O que quer isto dizer? O que significa Pentecostes? Qual é o significado deste movimento? Qual é o significado destas línguas? Qual é o significado deste fenômeno? O que está acontecendo? O que essas pessoas têm? O que elas estão vivendo? O que significa isso? O que quer isto dizer? Em primeiro lugar, observando o texto que nós lemos essa noite, eu diria que Pentecostes é uma promessa de Deus. Pentecostes é uma promessa de Deus. Isso é muito simples de entender. Todos nós sabemos disso. O texto de Atos capítulo 2 diz no versículo 1: ao cumprir-se o dia de Pentecostes. É interessante, irmãos, que uma primeira interpretação desse texto pode ser apenas interpretar esse versículo do ponto de vista cronológico. Ou seja, é mais um dia, está se cumprindo, ou o dia de Pentecostes está em andamento. Mas o texto que nós lemos, com todo o seu contexto e com toda a sua riqueza, exige de nós uma interpretação teológica. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É que essa simples palavra, cumprindo-se, ela não está simplesmente relacionada a mais um dia no calendário litúrgico de Israel. Essa palavra está relacionada a uma promessa que há de ser cumprida naquele dia, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Então, eu digo a você que Pentecostes é de fato uma promessa. E em primeiro lugar, quero dizer aos irmãos que estão aqui esta noite, Pentecostes é uma promessa bíblica. Pentecostes é uma promessa bíblica. Por que Pentecostes é uma promessa bíblica? Porque a Bíblia registra essa promessa. Porque a Bíblia apresenta essa promessa. A Bíblia nos mostra Deus usando o profeta, dizendo da seguinte forma: derramarei água sobre o sedento e rios sobre a fonte seca. Derramarei sobre a tua posteridade a minha bênção, e sobre a tua descendência o meu espírito, diz o Senhor. Deus usa o profeta Joel capítulo 2, versículo 28, dizendo: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito, diz o Senhor. Aleluia, aleluia. É uma promessa bíblica. A Bíblia nos mostra as palavras de João Batista em Mateus capítulo 3, versículo 11. João Batista diz da seguinte forma: eu batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem um, o qual eu não sou digno de ser-lhe nem mesmo o escravo das classes mais baixas. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, com Espírito Santo e com fogo, com Espírito Santo e com fogo. Meus irmãos, o que João está dizendo é extraordinário. Ele está dizendo que os homens batizam com água. Homens têm apenas a prerrogativa de batizar com água.
Ele está dizendo que o seu ministério é marcado pelo batismo com água, mas ele fala de um, o qual ele não é digno de carregar as sandálias. Os escravos das classes mais baixas carregavam as sandálias dos seus senhores. Então ele está dizendo: eu não sou digno de ser o menor dos escravos. O ministério dele é diferente do meu, porque o negócio dele é batizar com Espírito Santo e com fogo, com Espírito Santo e com fogo. E eu quero dizer algo à igreja que se reúne aqui esta noite: o batizador está neste lugar. O batizador, meus irmãos, eu estou com vontade de pregar hoje. Quem crê que o batizador está aqui neste lugar? Ele batiza com Espírito Santo e com fogo. Essa promessa é bíblica. Jesus reafirmou a promessa em Lucas, lá no capítulo 24, no versículo 49. Ele diz: ficai na cidade, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O próprio Senhor Jesus diz, está em Atos capítulo 1, no versículo 5, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo não muito depois desses dias. Os questionadores estavam lá porque eles estão em todo lugar, e os questionadores são necessários porque eles nos suscitam algumas respostas. Então eles perguntam: Senhor, é nesse tempo que tu vais trazer de volta, vai devolver o reino a Israel? Olha, a expectativa deles era que Jesus, era que o derramamento do Espírito seria a glória do reino de Israel, como nos dias de Davi, nos dias de Salomão. Aí Jesus responde para eles dizendo: não vos compete saber acerca das datas ou das épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas, é muito interessante esse mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Só quem acredita nesta promessa, só quem crê nesta promessa. Irmãos, os tempos passam, os tempos mudam, as pessoas mudam, nós mudamos. Nós vivemos em um período que é considerado pelos filósofos como a era das incertezas. O mundo está em uma velocidade de mudanças e transformações muito absurdas. As coisas mudam, tudo é muito líquido e nada é sólido e consistente. Mas eu quero dizer a esta igreja que está aqui esta noite, que até a igreja pode mudar. Mas uma coisa é certa: a promessa que está nesta palavra permanece a mesma. Permanece a mesma, permanece a mesma, e ela ainda está de pé. É muito interessante, tudo muda, mas o Senhor que fez a promessa não muda. O Deus que envia o seu Espírito não muda. O Jesus que batiza não muda. O Espírito Santo que está na igreja não muda. Ele permanece ativo, poderoso, e está aqui esta noite recebendo o louvor e a adoração da sua igreja. Se houver um coração aberto para Ele, Ele vai revestir da sua graça e do seu poder. Eu quero abrir o meu coração para Ele. Eu fiz uma oração a Deus. Eu disse: Deus, eu quero uma pregação puramente bíblica e na ação do Teu Espírito. Eu quero abrir o meu coração, Senhor, para aquilo que Tu tens para fazer na minha vida. Irmãos, não há mais tempo para perder, irmãos.
Não há mais tempo para perder, irmãos. Não dá mais tempo para perder tempo com pecado, tempo para perder tempo com coisas supérfluas, tempo só para investir em outras coisas. A igreja de hoje tem que pensar mais no céu do que na terra. A igreja de hoje tem que viver mais o céu do que na terra. Eu sei que os nossos projetos são bem bonitinhos. Muitos têm um projeto de ter um corpo bonito para aparentar o seu domínio, a sua grandeza. Isto tem algum ponto positivo, mas não é este o nosso propósito maior. Eu sei que alguns têm um projeto de melhorar de vida, ter um carro melhor, demonstrar dominância, ter status, ser relevante neste mundo, mas nós devemos ter cuidado de não corrermos o risco de nos tornarmos tão úteis para este mundo e nos tornarmos pouco úteis para o reino dos céus. Deus quer uma igreja que pense mais no céu do que na terra. Quem entende esta verdade? Quem entende esta verdade? Nós somos convidados a viver essa experiência com Deus. Faz quanto tempo que você não fala em línguas? Faz quanto tempo que você não sente a presença de Deus? Mas essa noite, Deus pode marcar a tua vida. Deus pode marcar a minha vida. Deus pode marcar a tua história. Deus pode falar profundamente ao nosso coração e nos levantar como uma igreja gloriosa e imbatível, e nos levantar como uma igreja relevante. A igreja, para ser relevante, ela não precisa só do poderio político do seu lado. A igreja, para ser relevante, ela não precisa só do poderio intelectual do seu lado. A igreja, para ser relevante, ela não precisa só do poderio filosófico ou teológico ao seu lado. A igreja, para ser relevante, ela precisa depender do céu, estar a serviço de Deus e cheia do Espírito Santo. Levanta-te, igreja, porque o Senhor quer te usar. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Levante uma de suas mãos para o céu. Eu sinto a presença de Deus comigo aqui. Eu sinto Deus ministrando coisas aqui comigo, para mim, ao meu coração aqui esta noite. Eu sei que o Espírito de Deus está ministrando ao coração de alguém. Esta igreja é uma igreja gloriosa, esta igreja é uma igreja relevante. Bacabal será mais uma vez impactada pelo poder de Deus. O Espírito de Deus está sendo derramado. Quem pode adorar o nome do Senhor Jesus? A promessa é bíblica. A promessa é bíblica. A promessa é bíblica, ainda está de pé. E pode acontecer hoje e agora na tua vida. Aleluia. 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 Mas a promessa, irmãos, pelo texto bíblico aqui, ela também é uma promessa abundante. Quando o texto diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Não foram alguns. Não foram poucos. Todos. Todos foram cheios do Espírito Santo. Aí alguns teólogos pegam os textos de Paulo e tentam interpretar Atos. Mas está errado. Ninguém interpreta Atos com as lentes de Paulo. O método pelo qual Paulo escreveu é outro. O método pelo qual Lucas escreveu é outro método.
Então, cada texto desse exige um método específico de interpretação, porque são gêneros literários diferentes. Eles sabem disso. Mas na hora de interpretar o texto, eles dizem, não, isso aqui era só lá no dia. Era só no tempo dos apóstolos. Esses sinais só no tempo dos apóstolos. Mas que derramamento é esse tão pequeno que fica preso a um período da história? O Espírito Santo de Deus continua agindo. E o interesse dele é de usar todos nós. O interesse dele é de usar a mim e a você. A promessa é abundante, porque para vós é a promessa, para vossos filhos, para todos quantos estão longe, e a todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Para vós, para os judeus que estavam ali ouvindo aquela mensagem, para vossos filhos, as gerações posteriores, para os que estão longe, os judeus que estavam espalhados em diversas partes do Império Romano, que não conseguiram chegar lá no dia. Para todos quantos o Senhor vosso Deus chamar. Para todos aqueles que fossem chamados por Deus no decorrer da história. Quem foi chamado por Deus aqui esta noite? Quem foi chamado pelo Senhor aqui esta noite? Quem atendeu esse chamado? Essa promessa é para você. Aí Deus orienta o Moisés, diz, Moisés, tu reúne 70, estende as mãos sobre eles, dá unção que está em ti, eu vou colocar neles aí, não é transferir, irmão, não é transferência de unção, aí eu vou colocar neles. Moisés estende a mão, eles são cheios do Espírito Santo, acontece ali o que alguns chamam de o Pentecoste do Antigo Testamento. E se você analisar, tem paralelos com Atos 2. Eles começam a profetizar e 2 deles, Eldad e Medad, vão lá para o meio do arraial de Israel. Aí lá eles profetizam. Aí quem é que surge na história, irmãos? O Josué, acho que é a primeira vez, né, que ele aparece. Já aparece, parece que com ciúme. Aí o Josué aparece a primeira vez, aí chama Moisés, aí diz, ei Moisés, desses 70, tem 2 lá no meio do povo profetizando. Irmãos, esse negócio de tentar pegar o Espírito Santo, prender numa torre de marfim, de uma tradição, de uma teologia, de uma interpretação, do que qualquer que seja coisa, não é de hoje, irmãos. Já naquele tempo, Josué queria dizer para Moisés e dizer o seguinte, o Espírito Santo de Deus e esses homens aí estão cheios do Espírito, mas eles não podem profetizar aqui, é só nesse quadrante, eles não podem sair daqui. Mas não há barreiras para a ação do Espírito Santo. Não há barreiras para a ação do Espírito Santo. Não há barreiras. Eu conheci uma igreja em Sorocaba, que há mais ou menos uns 15 anos, uma irmã, o Tiago também conheceu. A mãe dela, ela me contou, a mãe dela estava doente em casa, foi um crente da Assembleia de Deus, orou, a mãe dela foi curada, só que o irmão falou em línguas estranhas. A notícia chegou lá na liderança da igreja, excluíram a irmã daquela igreja. Mas alguns anos depois, Deus mandou para aquela igreja um obreiro, um pastor, um homem cheio do Espírito Santo. Em uma noite ele pregou e estendeu as mãos, vários crentes começaram a falar em línguas e profetizar. A Presbiteriana do Brasil. Vários crentes começaram a falar em línguas e profetizar. E a liderança daquela igreja pediu perdão à irmã e convidou a irmã
novamente a fazer parte da igreja. Quando o Espírito Santo de Deus quer agir, não existe barreira de teologia, não existe barreira de filosofia, não existe barreira sociológica, não existe barreira cultural. Quando Ele quer agir, decide agir, Ele levanta e faz. Porque Ele é soberano, Ele é soberano. A promessa de Deus é abundante. Mas naquele dia veio sobre os 70, mas era somente para líderes, sacerdotes, reis. Mas Moisés dá uma resposta para Josué, que tem um teor muito profético. Moisés diz assim: ah, Josué, bom seria se todo Israel fosse profeta e a todo Israel fosse dado desse Espírito. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! A comunidade de Israel era uma comunidade sacerdotal, com alguns indivíduos usados como profetas. Mas Moisés está falando de um tempo que Deus levantaria uma comunidade de profetas. Quando o Espírito Santo veio lá em Atos capítulo 2, os irmãos estavam profetizando no cenáculo. O movimento do texto é interessante porque de repente você vê a multidão dizendo assim: mas o que é isso? O que é isso? Como é que eles estão dentro do cenáculo e de repente a multidão está vendo todo mundo falando em línguas e falando das grandezas de Deus, que se você ler o texto direitinho, você vai entender que eles estavam também ali, eu creio assim, eles estavam também ali portando um dom profético. O que foi isso? Eles ficaram tão cheios daquela glória, que eles não suportaram ficar dentro do cenáculo. Eles foram lá para o meio do povão, falando em línguas no meio da rua, falando em línguas no meio da rua, falando em línguas no meio da rua, e foi aquela coisa, e as pessoas que estavam ali diziam: mas nós estamos ouvindo eles falando das grandezas de Deus na nossa própria língua. O que é que está acontecendo aqui? Deus estava levantando uma comunidade de profetas, porque esse é o papel da igreja. Meus irmãos, isso tudo acontece porque essa promessa é abundante. Ela é para todos. Nós vamos já encerrar essa mensagem, eu não quero prolongar muito. Quando surgiu o movimento pentecostal, lá nos Estados Unidos, um homem chamado Fox Parham, ou Fox Parham, do jeito que você quiser. Se quiser pronunciar Fox Parham, também pode. Mas o certo é que esse homem começou a ensinar dentro de uma escola, numa sala, que o Espírito Santo, que Jesus continuava batizando e os dons espirituais poderiam ser derramados em uma era que as pessoas não criam e não viviam essa realidade. Aí um homem negro ficava do lado de fora da sala, porque havia segregação racial, e ele não poderia se misturar aos brancos, mas ele ficava ouvindo. Um dia aquele homem chamado Seymour chegou para o Fox Parham, e chegou: Fox Parham, me diga uma coisa, Deus pode usar um negro, Jesus pode batizar um negro com o Espírito Santo? Tão estigmatizado que ele estava, que olha a pergunta dele: Jesus pode batizar um negro com o Espírito Santo? Fox Parham diz para ele: Jesus pode batizar qualquer homem com o Espírito Santo. Jesus pode batizar um negro com o Espírito Santo. Jesus pode batizar um branco com o Espírito Santo. Qualquer homem Jesus batiza. Aquele homem começou a orar, começou a clamar, pessoas começaram a se reunir, até que num determinado dia, ou numa noite, numa madrugada, eles estavam orando, clamando a Deus, e ali se ouviu uma língua diferente do inglês. Aleluia. Ali se ouviu uma língua diferente do inglês. Jesus estava batizando lá com o Espírito Santo.
E a história ainda diz um fato inusitado, que os primeiros a serem batizados com o Espírito Santo foram os negros, e depois os brancos. Não é para, eu creio, não é para dizer que um é melhor do que o outro, é para dizer que quando o Espírito Santo de Deus age, não tem barreira que o impeça de agir. É para dizer que essa promessa, ela é abundante. Essa promessa é para todos. Esse Pentecostes é para todos. Quem crê e buscar, irá receber. Quem crê, abrir o seu coração para a obra que Deus tem para fazer, será usado tremendamente por Deus nesta geração também e neste tempo. Pentecostes é uma promessa, irmãos. E é uma promessa de Deus. É uma promessa bíblica, é uma promessa abundante. Mas por último, e nós vamos encerrar aqui, Pentecostes é a ação do Espírito Santo de Deus, ou o resultado da ação do Espírito Santo de Deus. Não adianta tentar fabricar um Pentecostes. No decorrer da história da igreja, muitos movimentos surgiram e alguns deles começaram até mesmo vivendo experiências profundas do Espírito, mas daqui a pouco misturou-se com o emocional humano, com as questões humanas, e eles perderam o sentido da coisa e não viveram mais aquilo que o Espírito Santo tinha para fazer. Não havia mais espaço para o Espírito Santo de Deus agir. Pentecostes não é uma fabricação humana. Pentecostes é uma ação do Espírito em resposta a uma igreja que ora, a uma igreja que clama, a uma igreja que busca. Aleluia, 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 aleluia. E eu sei que alguém está clamando. E eu sei que alguém está orando. Eu sei que alguém orou durante dias por esta festa. Mas além disso, eu sei que joelhos estiveram no chão durante esses 53 anos, suplicando que a glória de Deus não se retirasse desta casa, não se retirasse desta igreja, e Jesus continua ouvindo a oração do seu povo. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. O Espírito de Deus estava ali, operando na dinâmica do Pentecostes. O texto fala que de repente veio do céu um som como de um vento. Irmãos, Pentecostes tem que ter som. Só lendo esse texto, um estudioso escreveu sobre a oralidade no meio pentecostal. Tem um tema maior e tal, mas eu não quero dizer o tema todo, até porque eu não consigo lembrar aqui. Pentecostes tem que ter som. Posso até dizer barulho, fala, movimento também. Ouviu-se um som, como de um vento. A ação do Espírito Santo é, muitas vezes, explicada ou ilustrada a partir da figura de um vento. É possível fabricar vento, irmãos? Não é possível. Um dia eu perguntei, é possível fabricar vento? E uma irmã disse, o ventilador. Eu não respondi porque o ventilador, irmão, não fabrica vento, o ventilador projeta o vento. Você pega um papagaio, você pode correr, secar as canelas no bacabal todinho, correr, dar a linha, pedir alguém para segurar lá no final da rua, correr, ele sobe um pouquinho, mas daqui a pouco parece que ele está meio tímido e cansado, e a força dele vai perdendo, ele não tem mais aquele ânimo, e ele vai caindo, e parece que ele está cochilando já, e vai dormindo e cai ao chão. Por quê, irmãos? Porque não tem vento.
Agora, quando o vento sopra, é diferente. Quando o vento sopra no meio do povo de Deus, é diferente. Fique de pé em nome de Jesus. Está na hora já de eu encerrar. Pentecostes é o resultado da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus está ali. A Bíblia diz: veio do céu, para mostrar que era uma ação de Deus e não de homem. Veio do céu para mostrar que é uma ação de Deus e não dos homens. Eles começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. O Espírito Santo de Deus agindo. O Espírito Santo de Deus operando. Deus tem um compromisso, irmãos, com esta igreja. Deus tem um compromisso com a Igreja Assembleia de Deus. E se nós formos fiéis a Deus, o Espírito de Deus continuará soprando em nosso meio. Se nós formos fiéis a esta palavra, o Espírito de Deus continuará agindo em nosso meio. Mas se de alguma forma a gente entrar na moda, ou das igrejas históricas, ou dos neopentecostais, se a gente confundir as coisas, e pensar que a gente pode conseguir tudo na base do grito, da força, e de qualquer outro poder, o Espírito Santo de Deus continuará soprando, mas pode ser que não seja em nosso meio. Ele sopra aonde quer. Ele sopra aonde crer. Mas eu creio que tem homens de Deus e mulheres de Deus aqui, que têm um compromisso sincero com Deus. Então eu creio que a Igreja Assembleia de Deus vai continuar sendo uma bênção como ela é. E que o Espírito de Deus continuará soprando em nosso meio, agindo poderosamente, levantando profetas, pessoas tendo visões, tendo revelações, milagres acontecendo. Eu creio que Deus pode fazer algo poderoso em nosso tempo. Nós vamos orar ao Senhor, mas eu queria que nosso cantor louvasse com... Ainda dá tempo ainda. Nosso cantor ali, Marquinhos, louvasse ao Senhor. Eu creio naquilo que Deus pode fazer. Eu creio naquilo que Deus pode operar. Um dia desses eu estava lendo esses textos e eu pedi a Deus uma experiência. Eu disse: Senhor, eu quero ter uma experiência com o carisma, com o dom do Espírito. Eu quero ter uma experiência diferente de todas que eu já vivi. Não é errado, né, irmãos, pedir. Aí um dia uma irmã me chamou, mais o esposo dela, e disseram: pastor, tem um problema sério com a nossa filha. Ela está grávida. Eu digo: qual é o problema? É que o embrião não está se desenvolvendo no útero, está se desenvolvendo nas trompas, e já foram-se semanas, o médico já disse que tem que fazer uma cirurgia e nós vamos perder. Vamos perder. Ela disse assim: vai ter que ser sacrificada a nossa netinha. O médico já disse que pode haver um problema muito grave, minha filha pode até morrer. Então eu preciso tomar uma decisão hoje, e preciso ligar para minha filha, e eu chamei o senhor aqui porque o senhor é um homem. Ainda disse assim: o senhor é um homem de Deus. Essa parte aí é a que mais, né, pesa, né? Eu digo: meu Deus do céu, o senhor é um homem de Deus, o senhor vai nos dar uma palavra. Meus irmãos, eu senti aquele ímpeto profético, eu senti aquela coisa diferente dentro de mim, eu senti algo movendo os meus lábios, e eu me tornei um profeta naquela hora, muito corajoso, e eu disse com um tom de voz bem firme:
Eu disse: diga para ela, dizer para o médico não fazer cirurgia nem hoje nem amanhã. Em 15 dias, o embrião vai sair lá das trompas e vai para o útero. Eu estou dizendo isso aqui, é a palavra do Senhor. Aleluia. Entrei no carro e a Janice disse: eita Wesley, que palavra. Eu disse: pois é, que palavra, né? Eu estava com toda a fé na hora, mas agora eu estou preocupado. Mas eu já disse, eu creio que Deus vai fazer, porque o que eu falei ali, eu creio que era Deus. Meus irmãos, com menos de uma semana, aquela irmã me encontrou na igreja. E ela só disse assim: pastor, está no útero, pastor. Está no útero, pastor. Meus irmãos, nessa hora eu me tornei mais um profeta ainda. Eu disse: eu não lhe disse que o que eu tinha lhe dito era palavra do Senhor, palavra do Senhor, palavra do Senhor. Se Deus te mandar falar, fale. Se Deus te mandar dizer, diga. Se é do Espírito Santo, Ele vai operar. Quantos desejam, quantos desejam, quantos desejam, quantos desejam? Ah, eu quero abrir o meu coração. Abra o teu coração para aquilo que Ele tem. Se você deseja ser batizado com o Espírito Santo, venha aqui à frente, mas venha rápido. Venha rápido. Quem não é batizado, venha aqui à frente, mas venha rápido. Se você deseja das feridas, você que não é batizado, venha rápido. Você que deseja viver uma experiência nova, você que deseja viver a experiência de ser usado por Deus, vem aqui, venha rápido, mas venha ligeiro. Você que precisa ser renovado por Deus, precisa de renovação. Você jovem que quer ser usado por Deus de alguma forma, quer seja na palavra, quer seja no louvor, corre aqui. Para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Aleluia. Deixa eu te usar para salvar. Você jovem que precisa fazer uma nova aliança com o Senhor, vem à frente. Se quiser pode ficar em pé mesmo. Eu cuido de tudo que te faz chorar. Você precisa de uma nova aliança com Ele. Das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Venha em oração. Eu te chamei. Ele está aqui esta noite. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. E te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Aleluia. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Aleluia. Deixa eu te usar. Aleluia. Deixa eu te usar. Deixa eu te usar. Aleluia. Vai em paz. Ore aí pelos que não são batizados. Já foram duas
2 jovens já foram batizados. 2 jovens. Manda lá barrar. Tem mais gente. Mais suave aí, mais suave. Tem mais gente que precisa vir à frente, fazer uma nova aliança com o Senhor e receber renovação. Venha. Venha, jovem, venha, jovem. Já foi batizado mais um? A segunda. A terceira já foi batizada. Já tinha sido contada, né? Continue louvando a Deus. Me atualiza aí, são quantos batizados? Espírito de temor, são 3. Ousadia, onde Jesus já batizou 3. Tem mais para receber. Onde eu te colocar, tu brilharás e eu te encherei. Pode arrochar. E eu te encherei. Aleluia. E eu te encherei. E eu te encherei. Deixa Jesus tocar, deixa Jesus te tocar. Eu navegarei no oceano do Espírito. Mais um. Uma vida para Jesus aqui se reconciliando. 4 batizados com o Espírito Santo. Irmãos, é muito forte o que Jesus está fazendo aqui essa noite. Eu adorarei. Irmãos, é muito forte o que Jesus está fazendo hoje aqui, irmãos. Da minha vida, que me compreende. Quem conhece, canta. Sem nenhuma explicação. Quem conhece, canta. Espírito, Espírito. Aleluia. Que desce como fogo. Aleluia. Vem como em Pentecostes. Aleluia. E enche-me, 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 enche, Espírito, amaia. Feche os olhos. Vem como em Pentecostes e enche-me. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei, chamando a baia, ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, chorabaia, chorebecaia, e enche, 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 Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem, chorebecadarabacadarabaraia, e enche-me. Aleluia. 4 batizados com o Espírito Santo esta noite. Atualizem aí se teve mais alguém. Fique em pé, irmão, você que está aqui à frente. Fique em pé, você que está aqui à frente. Atualize aí, teve mais alguém? Jesus batizou 4 aqui esta noite. Teve mais, né? Teve mais gente batizada com o Espírito Santo. Teve mais gente para cá também. Aleluia. Feche seus olhos em nome de Jesus. Tem mais alguém para Jesus? Tem um jovem se reconciliando. Tem um jovem aqui que se reconcilia.
Aline também está se reconciliando. Tu estava crente. Glória a Deus. Levante a mão quem ainda não é crente. Levante a mão quem ainda não é crente, quem ainda não é evangélico. Levante a mão. Essa caixa aqui aguenta. Levante a mão quem ainda não é evangélico. Levante a mão aí. Tem alguém que não é evangélico perto de você, irmão? Identifique aí, você, irmão, se tem alguém que não é evangélico. Às vezes a pessoa não tem coragem de levantar a mão. Tem alguém não evangélico em nosso meio? Feche seus olhos em nome de Jesus. Parece que não temos. Aleluia. Feche seus olhos em oração. Vários irmãos foram batizados com o Espírito Santo de Deus esta noite. E muitos foram renovados. Mas Deus quer fazer muito mais no meio do seu povo. Eu vou fazer aqui, fazer uma oração pelos que estão se reconciliando. Vou fazer uma oração por cura divina. E uma oração por toda a igreja. Feche seus olhos em nome de Jesus. Aí em oração, de olhos fechados. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está aqui esta noite. Os nossos corações estão cativos a Ele. Há uma unção sendo derramada agora. Na autoridade que Jesus me concede, eu libero sobre você, sobre este lugar, uma unção poderosa. Receba essa graça agora em nome de Jesus. Há uma unção poderosa sendo derramada agora. Recebam agora e não depois desta graça.